Quando o engenheiro recebe um desafio para construir uma casa, é natural, por exemplo, que faça um projeto. Aqui dentro do consultório, o Dr. João Palma, que é dentista, monta um planejamento estratégico para que o implante de dente seja feito sempre, do começo ao fim, sem imprevistos. Doutor, por mais domínio da situação que o doutor já tenha com a prática do dia a dia, por que é tão importante se preocupar com isso? Começo, meio e fim, antes de dar o primeiro passo. O planejamento, como você já disse, o planejamento é fundamental. Se você não faz um bom planejamento, por exemplo, você pegar um caso clínico que você vai pôr um implante, tá? No passado, se colocava implante onde tinha osso. Hoje não. Hoje você coloca implante aonde precisa do dente. Tá? Então, na melhor posição do dente possível. Isso é importante no planejamento. Você determinar se aquele lugar onde você vai sair com o dente, o implante vai estar sustentando. Porque se você colocar um implante inclinado, fora de posição, você vai ter uma dificuldade para se colocar o dente. Complicações no futuro. Vai te gerar complicações no futuro. Porque o que eu sempre digo para os meus pacientes, você não quer o implante, você quer o dente, você quer o resultado, você quer voltar a mastigar, você quer um fator estético muito bom. Tá? Então esse implante precisa estar no lugar certo. E para você chegar nesse lugar certo, você precisa fazer um bom planejamento. Que exames são básicos antes de levar a pessoa para a sala de cirurgia? O primeiro exame, que é fundamental, é o exame radiográfico. Nós temos as radiografias panorâmicas, que vai abrir um leque muito grande de opção. Tá? Nós temos as tomografias, que vai mostrar para a gente como que está a estrutura óssea, profundidade, largura, altura óssea. Tá? Isso é o primeiro passo no planejamento. Você começa a definir se você tem a condição ou não de trabalhar naquela região. E depois, em cima desse planejamento, você tem os exames complementares. Você precisa saber como está a saúde do seu paciente para se ter um procedimento cirúrgico. Você precisa ter os exames de sangue, você precisa ter uma avaliação cardiológica para que você possa saber que anestésico usar, quanto tempo de cirurgia. É muito importante o tempo cirúrgico, tá? Para que você defina a saúde do paciente. Se um paciente tem problemas de saúde, problemas de cardiopatias, você tem que fazer a cirurgia em um tempo menor. Então é melhor você, de vez de colocar 10 implantes de uma vez, você colocar 5 e os outros 5 em outra sessão, porque você vai diminuir o tempo para o anestésico. E tudo isso que vai dizer para a gente são os exames complementares. O paciente, nesse caso, tem que ser realmente paciente de ter paciência. A gente precisa respeitar todas as etapas e sempre o caminho que o Dr. João Palma traçar para você é o caminho certo e vai valer muito, muito a pena. Quais tabus do implante de dentes ainda precisam ser quebrados? Doutor, a pessoa precisa tirar férias do trabalho para fazer um implante ou não necessariamente? Essa pergunta é muito importante dos tabus, porque, por exemplo, um grande tabu que o paciente tem é sobre a dor. O pessoal diz, eu colocar implantes, fazer procedimento cirúrgico de enxerto ósseo, dói, eu vou ter sofrimento. Não, não tem sofrimento. Nós temos medicamentos que foram feitos para aliviar. Para aliviar. E não é aquilo que se usava no passado. Se doer, você vai tomar isso, tomar aquilo. Não, você já entra com medicação antes. Então, quando passa o efeito anestésico, você já está medicado, o paciente já está medicado, então não vai ter sofrimento. Durante esse processo, em algum intervalo, a pessoa vai ficar completamente sem dentes à espera do próximo passo? Não, a pessoa nunca vai ficar sem dente. Por quê? Quando você faz aquele planejamento, voltando a falar do planejamento, quando você faz o planejamento, você já também estipula. Então, se ela tem uma prótese antiga, você prepara aquela prótese para ela sair do centro cirúrgico já com os dentes colocados. Ou senão você prepara uma prótese provisória para que ela possa sair imediatamente já com dentes colocados. Então não tem mais aquela situação como tinha no passado, de você exercer um procedimento cirúrgico nas enxertias, nos implantes, e a pessoa ficar sem dente durante um período de tempo. Hoje não. Hoje a pessoa já sai do centro cirúrgico, já com planejamento elaborado para ela sair com dente. Existe risco de rejeição? De chegar a um ponto de dizer assim, tira isso daqui que não combinou com o meu organismo, não deu certo? A rejeição, nós falamos de tabu, por exemplo, a rejeição é um dos tabus do passado, porque no passado realmente teve rejeição. Hoje os implantes é todos em titânio. Titânio é um material biocompatível, ou seja, é compatível com o organismo humano. Então não existe rejeição no implante. O implante é compatível totalmente com o organismo. Isso não quer dizer, claro, que todos os casos dá 100% de resultado. Nós falamos a nível mundial de 97% de resultado. Que índice bom! É um índice fantástico, muito bom. Mas não é porque teve rejeição.
Tá? Tem fator de mastigação, tem fator de não ter uma integração óssea. Tá? Esse osso não integrou o implante, pode acontecer, fatores biológicos, tá? Mas isso não quer dizer que tenha rejeição. A rejeição é quando o organismo produz alguma coisa contra aquele material. Ou quando você faz um transplante de órgão vivo, por exemplo, pulmão, coração, tá? Você está transplantando um órgão vivo. Tá? Então você tem que fazer medicações para não ter a rejeição. O implante não, o implante nós estamos colocando um material que não tem vitalidade, não é um material vivo. Então o organismo não vai produzir nada contrário a ele. Claro, trabalhando com implantes ideais, com implantes em titânio puro, tá? Que infelizmente tem alguns casos que não é titânio. A pessoa vem aqui para todas as etapas e continua indo para o trabalho dela normalmente? Eu peço normalmente, após a cirurgia, tá? Num procedimento de implantes, em 24 horas ou no dia seguinte ele está apto a trabalhar. Já? Rápido assim? Claro, depende muito dos fatores do trabalho. Se uma pessoa trabalha com peso, trabalha no sol... Mais cautela. Ele vai ter que tomar mais cuidados, né? Mas se ele trabalha num ambiente fechado, num ambiente mais tranquilo, ele vai voltar a trabalhar no dia seguinte. Nos casos maiores de enxerto, de reconstruções ósseas, tá? Nós pedimos 48 horas, então faça numa sexta e volta a trabalhar na segunda. Tá? Mas ele não tem que ficar em repouso, ele não tem nada, ele só tem que tomar um cuidado maior porque passou por um procedimento cirúrgico. Tá ficando mais animado, né? Quando o paciente pergunta quanto tempo vai levar para ficar tudo pronto, qual é a resposta, doutor? Essa é uma ótima questão, porque é o que todo mundo quer saber, né? Sim. Vai depender de cada caso. Tem casos que é muito rápido, tem casos que você coloca um implante e o paciente já sai do centro cirúrgico, sai desse ambiente já com o dente colocado. Tá? São os implantes de carga imediata. E tem casos mais complexos, casos que você precisa esperar uma regeneração óssea, você precisa esperar um tempo de integração dos enxertos. Tá? Aí vai depender também que osso foi usado, que enxerto foi usado, né? E volume, quanto de osso foi usado. E os implantes, se você coloca 10 implantes, você precisa de um tempo maior. Se você coloca 1, 2 implantes, depende da estrutura óssea desse paciente. Então são vários fatores que vai determinar o tempo de tratamento. Mínimo de quanto, máximo de quanto, só para a gente tentar entender, ter uma ideia. O mínimo é aqueles casos que o paciente tem uma boa estrutura óssea, porque é bastante importante salientar, nem sempre a pessoa que está sem dente, ou todos os dentes, vamos pensar nesse sentido, ela não tem osso. Né? Ela pode ter uma estrutura óssea compatível com se colocar implantes na posição correta. E ter um sorriso novo até o Natal. E ter um sorriso novo rápido. Né? Então você pode colocar os implantes e já imediatamente sair com uma carga imediata, e ela sair já sorrindo, já ter uma mastigação melhor, ter uma estética melhor. E tem aqueles casos que você vai reconstruir isso tudo. Se você trabalhar, por exemplo, com enxertos de banco de ossos, que é o que a gente mais tem usado atualmente, você precisa esperar a integração desse osso, que pode demorar até 8 meses para integrar. Tá? Aí, a partir desse momento, você vai colocar os implantes. Tá? Que os implantes podem ter uma integração de 2 meses, pode ter uma integração de no máximo 4 meses, para se iniciar a reabilitação protética, se iniciar aquelas próteses que já foi planejada lá atrás. Esse implante é para sempre? Quando se coloca um implante bem posicionado, bem planejado, nós não mexemos mais no implante. Eu tenho já implantes de boca de paciente há muitos anos no mesmo implante. Tá? Então, literalmente definitivos. Literalmente definitivo. Tá? As próteses sobre o implante, cada prótese tem o seu determinado tempo de vida útil da prótese. Porque não é a prótese que muda, nós mudamos. Tá? Então, um dente colocado numa pessoa 20 anos atrás, tá? Ela pode não ter as mesmas condições de hoje, porque mudou a mastigação, mudou o mordido, mudou o fator estético, mudou as linhas faciais. Mas aí não troca o pininho, só troca o dente em cima. Só o dente. Você solta o parafusinho, tira o dente e refaz com protético um novo dente. Mas o implante cirurgicamente não se mexe. Né? Por isso que aqui nós falamos no começo do bate-papo nosso do planejamento. Você escolheu o implante certo para o lugar certo. Né? Aí você tem um trabalho definitivo.